Senhor está na casa, igreja. Já quero cumprimentar a amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja. Glorificado é o nome do Senhor por mais uma oportunidade a incumbência, de trazer a mensagem, de fazer aquilo que o Senhor tem nos vocacionado. É uma honra ministrar a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 16. O Senhor tem operado grandes coisas no nosso meio. E eu creio que Ele vai continuar operando sobre esta casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gênesis, capítulo 16. Vamos fazer menção do versículo 7. É algo que o Senhor ministrou no meu coração. E é algo que eu vou estar passando para a amada igreja. Amém? Todos encontraram? Gênesis, capítulo 16, versículo 7. Amém? Todos encontraram? Amém, igreja? Amém. Oh, glória, que silêncio é esse? Glória a Deus. Quero estar lendo aqui, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 16, versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte, no caminho de Zur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Amém? Você se assenta glorificando ao Senhor, porque o Senhor... Aleluias, glória a Deus. Alguma coisa. Deus é maravilhoso, igreja. Estávamos ali, falei para o pastor: se eu quiser, pode ministrar. Ele: não, pastor, o manto está com a senhora. Eu falei assim: amém, pastor. E ele falou que é a mesma palavra que estava queimando no coração dele, só para testificar. Deus é fiel, amém? Glória a Deus, irmãos. Estamos dentro de uma palavra aqui maravilhosa. E eu quero ser breve naquilo que o Senhor ministraram no meu coração. Isso, coloca um som abençoado. Deus abençoe. Nós estamos aqui dentro de um texto que relata sobre família, promessas, desertos. Achei lindo quando os varões começaram a falar sobre promessa. Glória a Deus. Eu falei: glória a Deus, é sobre promessas, que Deus ministrou no meu coração nessa noite, amém? Promessa essa que Deus fez a Abraão. As crianças estão pentecostais hoje, glória a Deus e aleluia. Mas não perde sua atenção não, igreja. Foca naquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Fica ligado, porque o Senhor tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Então estamos falando sobre promessa, e essa promessa foi feita na vida de um homem. E eu comecei a entender que mediante essa promessa feita, lá no capítulo 12 de Gênesis, para a vida deste homem, Sara, por sua vez, é estendido a ela essa promessa também. Porque o Senhor fala que desse casal virá nascer um filho. Só que eu comecei a olhar a palavra do Senhor, quando Deus faz essa promessa, que passa-se 10 anos. E a promessa não se realiza.
Então eu comecei a entender sobre promessa, família e deserto. Porque o período que Deus faz uma promessa, é o período que nós entramos em uma euforia para entender quando que essa promessa vai se cumprir nas nossas vidas. Nós começamos a ficar motivados por essa promessa, se apegamos a essa promessa. E quando você for ler a palavra do Senhor, você vai entender que diversas vezes, quando Deus percebia que Abraão, ele começava a oscilar, mediante essa promessa, o Senhor trazia novamente a memória dele, o que ele havia prometido. Era como se Deus falasse para Abraão: fica tranquilo, que tudo está no meu controle. Só que muitas das vezes nós não aguentamos o tempo da espera, porque nós somos uma geração ansiosa, e eu imagino que Sara era da mesma forma. Porque mediante esse período de espera, nós vamos entender que Sara, ela toma uma decisão. Porque ela começa a olhar para ela, e ela começa a entender que ela não é capaz de realizar aquilo que o Senhor prometeu para seu esposo. Então gera dentro dela um espírito de inferioridade, e muitas vezes acontece no nosso meio. Deus faz uma promessa, e nós cogitamos como é que essa promessa vai se realizar, porque olhamos para a nossa limitação. Achamos que essa promessa não vai se cumprir mediante nós olharmos para a nossa situação. Quantas promessas Deus já fez para mim e para a tua vida, e quando Ele faz aquela promessa, no momento nós abraçamos a promessa que foi falada, que foi ministrada na nossa vida, mas quando passa uma semana, nós começamos a olhar para a nossa história e começamos a questionar: eu não sou capaz de realizar isso. E abrimos mão até mesmo da promessa que Deus fez pelo tempo da espera. Mas nós começamos a entender que quando Sara começa a cogitar dentro dela que ela não é capaz de gerar, então foi dias também de sofrimento para essa mulher, porque ela recebeu algo que simplesmente ela não conseguia realizar, porque era através da vida dela que viria a nascer o filho da promessa. Então sobre essa mulher estava uma responsabilidade. E o difícil é quando chega uma responsabilidade sobre as nossas vidas e nós não conseguimos lidar, porque não sabemos esperar o tempo certo de Deus. E aí eu começo a olhar mediante essa promessa, e lá no comecinho do capítulo 16, onde nós lemos, nós vemos que diante dessa promessa, nós entendemos que Sara, ela traz a serva dela, para que a promessa venha se cumprir, não através dela, mas através da serva. Então nós olhamos para essa história, e vemos que eles começaram a atropelar o plano de Deus. Porque quando H entra em ação, ele simplesmente está falando assim: eu não confio no Deus da promessa. Então esse casal, ele atropela o plano divino. E ele atropelar o plano divino, e simplesmente eles fazem isso pela falta de confiança no Deus que fez a promessa. E aí eu começo a entender que toda vez que nós deixamos de confiar no nosso Deus, que é o Deus da promessa, tomamos decisões precipitadas. E decisões precipitadas nos causam problemas. Glorifica a Deus aí em nome do Senhor Jesus.
quando começamos a tomar decisões fora da decisão de Deus, temos que arcar com as nossas consequências. Então Sara, ela toma um posicionamento, só que nós entendemos que Abraão aceita essa decisão, mediante a promessa feita por Deus na vida deles. Aí eu comecei a olhar a palavra do Senhor, e aí eu comecei a entender nesse momento, que agora Agar, ela gera o filho, e nisso que ela gera o filho, ela começa a humilhar a sua senhora, e esse período de humilhação, porque ela carrega no seu ventre o filho da promessa. Só que eu comecei a entender que nem sempre aquilo que nós está carregando não é nosso, é de Deus. O talento que você acha que você tem não é teu, foi o Pai que emprestou para você. Aquilo que nós achamos que é nosso não é nosso, porque nada pertence a nós. E aí eu começo a ver sobre a vida de Agar. Nesse momento que ela era serva, que ela era escrava, que estava na casa de Sarai, ela vai gerar o filho que era da promessa, mas não era o filho que Deus prometeu a Abraão. Então ela começa a entender agora que ela está super bem. Por quê? Outrora ela é escrava, hoje agora ela está gerando o filho da promessa. Só que aí eu começo a entender, e eu quero que você entenda, que nem sempre aquilo que nós realmente estamos chamando de é meu, não é nosso, pertence a Ele. E aí nós achamos que mediante algumas situações que está sendo mudada, Deus está no negócio. Não. E agora quando ela começa a humilhar a Sara conversa com Abraão. Abraão fala para ela resolver com a sua escrava. Só que agora a pressão vem para cima de Agar. A palavra de Deus vai nos dizer que mediante essa pressão, que agora Sara começa a pressionar também Agar para que ela se conforma com o lugar que é dela, porque ela está gerando filho, simplesmente não é dela, ela vai ter que entregar o filho, ela não aguenta a pressão. E aí eu começo a olhar para Sara como nós cristãos que não aguentamos pressão. No primeiro período que vem uma pressão sobre as nossas vidas, a primeira coisa que nós queremos fazer é fugir. E foi exatamente nesse ponto que Agar tomou uma decisão. Enquanto ela estava humilhando a sua senhora, ela estava super bem. Mas quando as coisas virou para ela voltar para o posicionamento dela, ela falou assim, não. Só que aí ela toma uma decisão, porque o versículo 6 vai dizer assim, ele disse a Abraão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom e aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então ela não suportou a pressão da sua senhora. E agora foi o versículo que nós lemos, e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho, e disse, Agar, serva. Então o anjo fala que ela é serva, não é escrava, serva de Sarai. De onde vens? E para onde vais? Agar estava querendo fugir de novo para o Egito. Aquele caminho que ela estava fazendo era o caminho de volta para o Egito, da onde ela tinha sido tirada. E eu comecei a entender que mediante Agar não aguentar essa humilhação, ela vai querer voltar justamente para o local onde ela foi tirada. Então a palavra de Deus começa a trazer ao nosso entendimento que muitas vezes nós queremos voltar para trás daquilo que nós já abandonou. Então nós olhamos para essa mulher e começamos a entender que simplesmente ela quer voltar simplesmente para o Egito, para fugir diante da face da sua senhora. E às vezes nós fazemos isso, igreja. Mediante alguma pressão, nós queremos voltar para onde Deus já nos tirou e praticar as mesmas coisas. Mas eu começo a entender que Deus, Ele não tem compromisso. Presta bem atenção. Deus não tem compromisso com quem foge, mas Ele tem compromisso com quem fica.
Porque Deus, Ele estava falando agora, o anjo do Senhor estava falando com Agar agora, trazendo ela a realidade de onde vem, para onde você está achando que você vai. Então ele já está sabendo que ela está fugindo, e esse fugindo que ela está fazendo agora, é voltar para onde ela saiu. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, e entramos na igreja Altar Restaurado, e falamos assim: eu vou para outra igreja, eu vou embora daqui, eu vou sair do departamento. Sabe o que é isso? Deus não tem compromisso com aquele que foge, mas com aquele que permanece e suporta a pressão. Então nós começamos a entender, irmãos, que mediante essa desculpa de Agar, agora, ela quer fugir da face da sua senhora, mas outrora ela não estava humilhando. Mas quando o jogo virou, ela achou no direito de: eu não vou suportar, e ainda foi carregando aquilo que não era dela. E aí o anjo chama a atenção de Agar, e me chamou muito essa atenção: para onde vais? Ainda pergunta: de onde você está vindo? E para onde você vai? Porque tem hora, irmãos, que a gente não sabe nem onde a gente está, nem da onde a gente saiu, nem para onde nós vamos. Mas o anjo do Senhor chamou a atenção de Agar, e mediante ele chamar a atenção de Agar, ele fala para ela voltar, e ainda se humilhar, irmãos. E esse voltar e se humilhar, que eu começo a entender aqui, era ele falando para ela: o anjo do Senhor torna-te para a tua senhora e humilha debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor, ele fala que vai multiplicar sobremaneira aquela semente. Além do anjo mandar ela voltar do lugar para onde ela não deveria ter saído, ele ainda faz uma promessa também para ela. Porque tem hora que nós andamos errante no meio do deserto. Então, aquilo que o Senhor ministrou no coração sobre família, promessas e deserto. Talvez o deserto que você está passando não é o lugar que você vai perecer e ficar. Porque Deus, Ele tem compromisso com aquele que se humilha perante o nosso Deus. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Por que muitas vezes nós queremos sair da posição que Deus tem colocado? Porque muitas vezes estamos desistindo daquilo que Deus já colocou no meio da nossa família. Porque mediante as promessas de Deus, o tempo está passando e você acha que não vai acontecer na sua casa, que a sua família não tem mais jeito. Quem foi que fez a promessa para a tua família? Ele não esqueceu nenhuma delas. Ele não esqueceu. Só que Ele tem compromisso com quem permanece, não com quem foge da presença dEle. Então nessa noite o recado e a palavra de ordem que Deus está dando para essa igreja é a mesma coisa que o varão cantou aqui. Não é para você desistir da promessa. Está demorando, não se preocupa. Aquele que fez a promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história, Ele está preparando o melhor para você. Não é tempo de você abrir mão daquilo que Ele falou. Pastora, mas se passaram 5 anos, Sara já tinha passado, era 10 anos, e aí depois ela concedeu e teve um filho da promessa. Não corta, não pega atalho para você realizar a promessa que Deus fez. Para de querer dar jeitinho brasileiro, irmãos. É porque está demorando, eu vou fazer do meu jeito. A promoção não chegou no meu trabalho, vou fazer do meu jeito. Se a porta está aberta e você está lá dentro, é lá dentro que Deus vai te exaltar, irmãos. Às vezes nós não temos a paciência de entender o projeto de Deus. Você acha que para o cristão as coisas não tem que apertar? Tem que apertar sim, irmãos. Porque quando aperta, nós mostramos para Deus que nós dependemos dEle e não da nossa mão, irmão.
Crente precisa ficar debaixo, muitas vezes, de paulada sim, porque eu consigo entender uma geração que está vivendo, crente desmotivado, desistente, covarde, que não vai para a guerra. Falei. Se quer viver a promessa, pague o tempo e pague o preço para você receber a promessa. Ou você acha que Deus falou a promessa para você e vai te entregar assim, tua promessinha? Não, Ele vai preparar o teu caráter para receber. Oh, irmão, você acha que promessa cai do céu? É joelho no chão e cara no pó, irmão. É se humilhar para Ele, irmão. Não, vou me humilhar para fulano de tal. Irmão, não se humilha para o homem não, que ele não vai poder fazer nada para você. Mas Deus faz. E não pegue atalho, irmão. Se Deus falou para você ficar, fica. Se Deus falou para você fazer, faça. Se Deus falou que vai acontecer no tempo dele, não é o nosso. Ah, pastora, está demorando. Ô, irmão, vai demorar mais um pouquinho, porque você não sabe esperar. Porque aí Deus não vai ter compromisso contigo, irmão, se você for que nem Agar. E você vai entender que essa história de Agar não termina aí. O anjo é lindo quando ele fala com ela. Mas você imagina que o anjo chegou bonitinho para ela. Ele já chegou chamando a atenção dela. Ô Agar, de onde você vem? Ele já sabia. E para onde você está pensando que você vai? Tem alguém querendo ir embora aqui? A pergunta é, de onde você veio então? Lembra de onde você veio? E para onde você está achando que você pode ir? Irmãos, Deus quando Ele dá corda, Ele dá. Mas quando Ele puxa a corda, Ele também puxa. Você acha que essas férias tuas fora da igreja vai dar alguma coisa boa? Não vai dar não, é tempo de voltar. Volta, Agar. Essa brincadeira, irmãos, de estar na igreja e fora da igreja tem que acabar para crente. Ou você não é. Quer a realização da promessa, pague o preço. Ah, por que não acontece comigo? Quantos caminhos você cortou? Quanto atalho você pegou? Quanto agir da sua própria vontade você está fazendo? Irmãos, toma decisão quando Deus fala. Não quando você acha. Porque o nosso achismo não quer dizer nada para Deus. Nós temos que ouvir mais. Calar um pouco a voz do mundo e ouvir mais a voz do nosso Deus. Você pode glorificar Deus nessa noite? Oh, glória. Já estou encerrando, igreja. É só para você entender. E aí simplesmente o anjo faz uma promessa maravilhosa para ela. E eis que conceberás e terás um filho e chamarás o nome dele de Ismael. Naquele período lá a mulher não podia nem dar nome para filho. É tão interessante, mas depois lá na frente o Espírito Santo, a gente começa a entender que simplesmente Abraão que dá o nome de Ismael. Você começa a entender que Agar, ela não conhecia o mesmo Deus. Só que ela teve um encontro com o anjo do Senhor. Sabe o que é isso? O improvável pode acontecer. Esse encontro pode acontecer, irmãos. Porque ela estava num período onde ela precisava de um direcionamento, como eu e você muitas vezes estamos precisando, de um direcionamento. E para isso acontecer, o anjo de Deus tem que parar nós um pouco. E eu creio que Ele parou você hoje. Ele parou você para perguntar de onde você vem, para onde você está achando que você vai. E ela nem conhecia esse Deus, mas Ele se aproximou dela. E aí ela coloca o nome, porque aquele nome no lugar, aquele que vê. Você crê que Deus está vendo o momento da tua aflição? Que Ele reconhece o tempo da promessa. Ele reconhece que às vezes você não está com força nem para você esperar o cumprimento dela. Mas a palavra de ordem hoje para mim e para a sua vida é: permaneça.
Não abre mão daquilo que Deus prometeu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Permaneça, porque no meio dessa situação toda, Ele ainda fala com você e faz ainda milagre acontecer. A questão é permanecer, porque no deserto que você possa imaginar que você está, nesse deserto Deus está passando junto com você. Você não está sozinha. Agar achou que ela estava sozinha, que ela ia sozinha, mas de repente, no meio do caminho, isso é extraordinário, Ele aparece. E quando Ele aparece para dar um direcionamento. Volta e cumpre aquilo que está destinado para você cumprir, porque eu vou estar contigo. E aí eu começo a entender que é tão interessante, que de onde ela vem, ela faz uma resposta, ela fala simplesmente que ela está fugindo. Ele não quer saber se ela está fugindo ou não, ele fala simplesmente para ela voltar. E é interessante que quando nós estamos passando por alguma situação, e até mesmo nós contando, nós queremos que Deus passe a mão na nossa cabeça, que Deus ajude nós a nos fazer biquinho, e fizeram isso comigo, me machucaram, e é isso. Não, o anjo já foi direto, volta. Nós temos que parar de ser crente mimados, achando que as coisas têm que ser do nosso jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se lamenta. Agar já começou a se lamentar com Deus. Eu estou fugindo, porque ela me afligiu. Ele não quer saber. Ele falou para ela assim: volta. Nós podemos fazer biquinho para quem for, mas para Deus não. Ele é direto naquilo que Ele tem para nós. E essa direção que Ele tem para nós é tipo assim: Agar, para de chorar, volta para lá, se humilha debaixo da sua senhora. Direto. E a gente não pode nem falar diretamente. Se a gente fala algo desse jeito, chora. Mas essa noite Deus está dando fortalecimento para a crente suportar a pancada e entender que Deus tem uma obra linda na minha e na tua vida. Volta, Agar. E aí essa volta dela, ela volta para ser exaltada, para ver o milagre. O filho nasce, tem a promessa sobre a vida desse filho. Talvez nós estamos entrando na casa do Senhor, talvez nós entramos até mesmo na igreja, e achamos que a nossa promessa não vai mais acontecer, que a restauração não vai chegar. Irmãos, quem fez a promessa para você? Quem prometeu algo para você não foi Deus? Porque muitas vezes nós esquecemos que Ele é poderoso para cumprir todas as promessas. Essa noite é noite de nós olharmos e falarmos assim: eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou voltar atrás das mesmas práticas de antes, eu não vou tirar a mão do arado, eu vou continuar. Eu não vou voltar para o Egito para sofrer, não vou, porque ainda que você está sofrendo, o Deus que você serve é fiel para exaltar no tempo certo a tua vida. Vamos ficar de pé. Essa noite é noite de você imaginar que talvez você entrou aqui dizendo: eu vou sair, eu não vou ficar mais, eu vou fazer minhas malas, eu vou embora. O Senhor está falando comigo e com você. Não é para você fugir da onde você está, é para você permanecer, porque no tempo certo sou eu, teu Deus, que vou te exaltar. Esse é o Deus que nós servimos. Só que para isso nós temos que nos posicionar, igreja. Nós estamos chegando no final de 2025. E o que você está fazendo para Deus? Será que você não está brincando de ser crente, não? Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Brincando de ter família, uma hora eu tenho família, outra hora não tenho família. Brincando de filho rebelde, uma hora eu amo minha mãe, uma hora eu não amo meus pais. Que isso, irmãos? Está na igreja de um jeito, dentro de casa é outro. Você pensa que Deus não está vendo o que você está fazendo? Se o anjo do Senhor foi até Agar, você acha que o anjo não está vindo aqui falando o que você está vivendo? É tempo de você parar de voltar para trás, e é tempo de você avançar, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para ir até o fim. Queira você queira ou não, as promessas que Ele fez vai se cumprir na tua vida, porque Ele é Deus. Mas não cochile em dois pensamentos.
Não corta caminho como Sara fez. Não está dando certo aqui, vou dar meu jeitinho. Eu vou fazer da minha maneira. Está dando certo até agora? Faz uma reflexão aí, pensa um pouquinho. Está dando certo o jeitinho brasileiro que você está dando na tua história? Na tua vida? Na sua finança? Na sua família? Está dando certo tudo isso? Mas Deus me trouxe aqui para falar para você, para. Faz conforme Deus está mandando você. Cuida da tua casa, da tua família, que é o seu bem maior, igreja. Zela por aquilo que está nas tuas mãos. Zela pela tua chamada. Zela por um propósito, que aquilo que você está carregando nem é teu, é dele. Então você tem que prestar continência para ele. Para de ser crente desistente. Uma hora estou, uma hora não estou. Outrora, passado é passado, irmão. Tem que avançar e ir para frente. O que aconteceu ontem já virou passado. Deus tem algo novo para mim e para a tua vida. E esse algo novo, ele está destinado para essa igreja. É tempo de nós avançarmos. É tempo de pararmos de cochilar em dois pensamentos. É tempo de parar de fazer biquinho. Eu gostei disso, de aquilo. Eu não me importo aquilo que você gosta. Serve a Deus com caráter transformado. Aí é bonito de se ver. Nós nos humilharmos perante Deus. Quem pode mudar a tua história é Deus. E Ele quer mudar a história de pessoas hoje. Ele quer mudar, falando comigo e com você. Volta. Faça conforme Deus está mandando você fazer. Faça com excelência aquilo que está nas tuas mãos. Zela com carinho da sua casa e da tua família. Zela com carinho da porta aberta que foi Deus que abriu. Zela com carinho da empresa que está na sua mão. Irmãos, é tempo de nós somente, profetizar coisas boas sobre as nossas vidas. Para de levantar de manhã e falar que está dando tudo errado. Para de olhar com olhar carnal. Começa a olhar com os olhos espiritual. E saber que Deus, Ele está organizando a tua história. Ele está te dando hoje uma nova oportunidade. De você não pegar atalho, mas você continuar avançando. Porque é Ele que vai na sua frente. E é Ele que vai mudar a tua história. Porque a promessa ainda está de pé. Ainda que você fez uma rota diferenciada. É tempo de você voltar onde você parou. É tempo de você buscar aquilo que você não buscava antes. É tempo de você orar mais. É tempo de você jejuar mais. É tempo de você confiar mais naquele que confiou em você a promessa. Quem entende que a promessa ainda está de pé, igreja? Não, pastor, eu não tenho promessa. Sinto muito para você, mas a minha promessa ainda está de pé. A promessa que Deus fez sobre essa casa ainda está de pé. A promessa que Ele fez sobre a tua família ainda está de pé. A promessa que Ele fez sobre a sua vida financeira ainda está de pé. A promessa que Ele fez que você vai alcançar coisas extraordinárias ainda está de pé. A promessa de uma grande chamada ainda está de pé. Ele não desistiu. Quem desiste somos nós, irmãos. Nós olhamos situações achando que não tem mais jeito e nós desistimos. Mas Deus fala, tente outra vez. Mas agora comigo. Tente outra vez agora comigo. Tente outra vez, mas com Ele dentro do seu barco. Tente outra vez, mas caminhando com Ele, irmãos. Não tente mais nada sozinho, não coloca a mão sozinho. Pede para Deus. Você confia nele? Então pede para Ele, Senhor. Pode apagar a luz, fecha seus olhos. Fala assim, Senhor. Hoje, eu quero colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já ministrou sobre a minha vida. As promessas, pode apagar essa luz por gentileza. As promessas ainda está de pé. Me usa como antes. Me coloca cheio como antes. Me ajuda a ajudar a minha família. Me ajuda a valorizar a minha família. Porque eu confio nas tuas promessas. Amém, igreja?
Eu creio que hoje você sabe para onde você está indo verdadeiramente. Eu creio que você sabe hoje o caminho que você deve trilhar. Eu não sei de que maneira você entrou hoje aqui. Eu não sei a situação que você se encontra hoje. Mas o Senhor está falando. Volta. Volta. Volta, porque a minha promessa continua aí de pé para a sua vida. Volta, porque eu ainda tenho anseio de te levantar novamente. Volta, porque eu sei a promessa que eu gerei no teu coração, no momento que você chorou na minha presença. Volta, porque eu sei que tem hora que você não suporta mais as frustrações e o processo. Mas nesse processo você não está sozinho. Nesse processo o Senhor está se aparecendo hoje e falando: eu ainda estou contigo. Eu não anulei nenhuma promessa. Eu não descartei nenhuma promessa. Eu não desvalidei nada que eu falei, porque Ele não é homem para que minta. Quem confia que Deus está renovando as promessas hoje? Que o Senhor possa trazer de volta aquilo que te causa esperança. Que o tempo da espera não venha te fadigar, não venha cansar. E ainda que você canse, você permanece confiando nele. Porque Deus é Deus de promessa. E Ele tem compromisso comigo e contigo. E o compromisso que Ele tem é porque nós conseguimos chegar por aquelas portas. O compromisso não é para a pessoa que... Não, é para você que veio hoje para ouvir um direcionamento. E Deus está direcionando a tua vida hoje. É tempo de você voltar. É tempo de você fazer uma mudança, uma transformação. E é Ele que vai te ajudar. Somente Ele pode fazer, igreja. O anjo do Senhor, ele falou com Agar. O versículo 13, ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, tu és Deus que vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que vê? Por isso se chama aquele poço Lai-Roi. Eis que está entre os Gades. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar teve Ismael. Deus, Ele pega aquilo que é totalmente improvável. Deus é especialista em pegar causas que aparentemente é impossível. Ele pega situações que o homem nem acredita que pode haver um milagre. Deus, Ele vai além da medicina. Aquilo que o homem não pode fazer, nós temos um Deus que faz. Deus é aquele que visita cativeiro, que Ele muda a sentença e Ele muda a história. Não sei se você está entendendo. Deus é Deus que entra no cárcere e Ele tira aquele que está lá para colocar sobre príncipe, porque Ele tem obra. Deus é Deus que Ele vai na prostituta e transforma ela com uma grande mulher de Deus. Deus é Deus que pega o drogado e Ele coloca vestes novas, limpa o sangue, a mente, o corpo e a alma, e coloca para sentar perante o príncipe. Você não está entendendo da onde você veio, para onde você vai. Você vai para os braços do Pai. É aquele Deus que Ele pode simplesmente, uma palavra dEle, revogar a situação de papéis aonde o advogado não poderia entrar. Quem é esse Deus, pastora? Ele é o Deus que ninguém pode mencionar o teu poder. Quem é esse Deus, pastora? Esse é o Deus que está entrando agora em hospitais e levantando da UTI aquele que estava destinado à morte. Quem é esse Deus? É o Deus que pegou a chave da vitória e colocou na mão dessa igreja hoje. Quem é esse Deus, pastora? Esse é o Deus que durante uma tempestade Ele coloca a tua mão para guardar o seu. Quem é esse Deus, pastora? Esse Deus é o Deus do livramento, é o Deus que fecha a sepultura, é o Deus que muda a história, é o Deus que restaura casamento. Quem é esse Deus, pastora? É o Deus que ainda acende a
chama. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus da providência. Para onde vai, Agar? Para onde você pensa que vai? Fora da direção desse Deus que pode fazer tudo. Quem é esse Deus que nós servimos? Ele é o grande eu sou. É o Deus todo-poderoso, que muda a sentença, que perdoa o pecado, que liberta aquele que estava aprisionado. Quem é esse Deus? É o Deus que nós servimos. É o grande eu sou que está aqui nessa noite. Esse é o Deus que nós servimos. Você duvida ainda que esse Deus pode operar milagre? O que Deus já não fez pela tua vida? Você já viveu milagres, e por que ainda duvida da promessa? Eu estou aqui, igreja, mas o Senhor está ministrando tanto no meu coração. É como que Ele se quisesse mostrar para alguém que Ele pode todas as coisas. Talvez você entrou aqui desacreditado. Talvez você chegou aqui e você não acredita mais que esse Deus pode. Eu estou apresentando um Deus que vai além da medicina. Talvez você conheça esse Deus somente para ouvir falar. Mas você vai, a partir de hoje, vai conhecer esse Deus de você andar com Ele. E quando nós andamos com Deus, nada mais pode nos parar. Você crê que Deus está operando milagres sobre a nossa vida? Que está restaurando as causas que aparentemente estavam perdidas? O que é impossível para você hoje? É possível para Ele. Vamos adorar a Deus. Mas esse adorar a Deus é para você exaltar aquele que é, aquele que faz todas as coisas, aquele que hoje pela manhã te deu sopro de vida, por isso que você está aqui, aquele que te deu saúde para você estar em pé hoje e adorar Ele. Vamos adorar, levitas? Você consegue entender esse Deus? Ele é maravilhoso. Vamos exaltar o nome dEle, porque a promessa está de pé.